Está começando o podcast do Tênis Certo. Esse é o episódio número 11 e hoje nós temos um convidado muito especial. E aí, Val? E aí, Dudu, tudo bem com você? Tá empolgada? Tô muito empolgada. Nosso convidado de hoje é assim, ó, mora no meu coração. É o seu maior amigo. É o meu maior amigo, sem dúvida nenhuma, meu maior amigo. Boa! Estamos aqui com Ademir Paulino. Fala, Ademir. Boa! Valeu pelo convite. Uma honra poder estar aqui com o Tênis Certo, com vocês. A gente já tinha um tempo que a gente não se encontrava, né? Verdade. Vários eventos aconteceram, mas a gente teve esse gap aí de... A gente tava sempre junto, de repente, ficou o quê? 2 meses? Exato. Né? Férias, Natal, Ano Novo. Não, e a gente não parou. A gente não parou, você também não parou, Exato, né? Tiveram exato. várias coisas que a gente vai contar aqui nesse podcast. Vamos fazer um podcast diferente, né? A gente já fez várias lives com o Ademir, a gente já fez vários vídeos falando muito sobre treinamento, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Ademir, os projetos que ele tem feito, tudo que tem rolado aí, tanto na assessoria quanto na vida dele aí, que Dudu. ele tem várias coisas. O Ademir não para. Dudu, esse podcast não começa se não começar com Fala, galera. Por favor. Fala, galera. Fala, galera! Tamo aí mais Agora. uma vez. Muito bom. Bom, vamos falar de esporte, vamos falar dessa mudança, né? Tem muita coisa acontecendo. Pós-pandemia, né? Parece que as coisas agora estão acelerando. Parece não, as coisas estão acelerando e então tem bastante coisa rolando aí também. O Ademir, conta um pouco pro pessoal quem Mas é calma, o Ademir. Val, a gente tem que falar da Insider. Ah, é verdade. Calma. A gente já ia entrar, já tô entrando. Calma. Vamos falar da Insider, que é parceiraça do canal, e agora eles estão com a gente no podcast, Val. Nossa, O muito que é a orgulho. Insider pro pessoal que tá chegando agora? A Insider é uma empresa que tem tecidos tecnológicos, camisetas, cuecas, calcinhas, é tudo muito moderno e tecnológico. É isso aí. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a Insider, acessa aí têniscerto.com/insider e não esquece do cupom Tênis Certo aí para você comprar sua camiseta. Tem camiseta para usar no dia a dia, para quem viaja bastante e para quem faz atividade esportiva é essencial, né, Val? Essa minha camiseta aqui é tecnológica, performance para você praticar esporte, mas eu consigo usar no meu casual também, porque ela não fica com um cheiro forte de suor, odor, ela não fica. Você lavou, novinha, isso é muito bom para você, para o seu bolso e para o planeta, né? Porque você pode usar muitas vezes a mesma peça. É isso aí. Então, não esquece de acessar têniscerto.com/insider, cupom Tênis Certo, link na descrição e também fixado no primeiro comentário. E a gente pediu para Insider mandar para o Ademir. Vamos mandar umas presente. camisetas. O Ademir que viaja bastante aí, sempre tá precisando de umas Underwear. camisetas. Sensacional, não precisa passar, não fica com mau cheiro. Porque, pô, imagina, você faz uma viagem lá, você vai correr lá em Berlim, Ademir. Como é que você chega lá? Meu Tá Deus louco, do céu. não dá. tem que chegar bem. Estragado. Estragado. Eles vão Boa, mandar para você. Boa, valeu. Ai, eu tô achando muito chique a gente ter a Insider conosco, é chique. Val, então vamos lá. Vamos começar a conversar aqui com o Ademir. Vamos começar lá do começo, né? Vamos fazer uma cronologia. Sim. Ademir, quando você... A gente já conversou algumas vezes, a gente conhece a sua Tem umas história. histórias bem boas. Mas você... Como que o esporte entrou na sua vida? Como que entrou mesmo? Eu acho assim que, assim como uma criança dos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente fazia muita atividade física. Então era o normal, né? A gente ia para a escola, voltava e ficava fazendo atividade física. Jogar bola na rua, Jogar bola, e a gente brincar. fazia de tudo, né? Jogar bola, era As carrinho de crianças da rolemã. geração atual não sabem o que é isso. Exato. As brincadeiras eram na rua, né? Então a gente encontrava todo mundo na rua. Uhum. Voltava da escola, ali no almoço, final de tarde, tava todo mundo na Menos rua. o Dudu, porque o Dudu Imagina. só ficava no apartamento estudando e soltando pipa no ventilador. ventiladorzinho. Era o Imagina, máximo de não era assim, atividade. Eu sou da rua. Sou da quebrada. Vila Mariana. Vila Mariana, quebrada. Vila Mariana, quebrada, Edu. Eu sou da Vila Alpina, Zona Leste. Pense. Eu venho do Jardim Miriam, extremo sul da capital. É uma região afastada, mas naquele momento o que a gente tinha para fazer era jogar futebol, era, Carrinho de rolimã, bolinha de gude, aquela coisa... Figurinha. Exato. E aí, assim, eu não sei porquê, um dia a gente combinou, vamos até o McDonald's correndo. Eu e mais 3 amigos.
Vamos Era até longe? o McDonald's. Então, na época, né, depois eu descobri que dava 3,5 km para ir, Bastante. 3,5 para voltar. Meu A gente está falando com Deus! 9 anos de idade, É longe, 7 é longe, quilômetros é. é bastante. E aí a gente começou, fizemos uma, duas, e um vizinho viu a gente, que era pai de uma dos meus amigos ali, viu a gente e falou, pô, Escorre eu bem. treino numa equipe lá no Ibirapuera. E a gente teve a sorte, né? Isso é assim coisa de Deus, né? Porque naquele momento só tinha um grupo no Ibirapuera. Era esse grupo e ele fazia parte desse grupo. Que ele trabalhava ali no Detran, perto do Ibira, ele ficou Sim. sabendo e ele naquele momento não existiam pessoas correndo. Você vê uma pessoa, se você visse uma pessoa correndo na rua, Era pra pegar você- o ônibus. Exato, era assim, era uma coisa muito. Não existia, não tinha. E ele, por coincidência, ele corria. Ele viu a gente ali indo uma vez, duas, ele falou: pô, o que vocês estão fazendo? A gente tá indo até o Ibira. E aí ele falou: ó, esse final de semana vai ter uma corrida. Vai ser lá em. A minha primeira corrida foi em Perus. Perus. Nossa. Já é Grande São Paulo. É. Grande São Paulo, exato. É Zona Norte, Oeste? Acho que é Zona Oeste, eu É. acho. Zona Oeste, enfim. E aí ele falou, ó, vai ter uma corrida esse final de semana. Eu falei, ó, pedi pro meu pai, vai ter uma corrida, o vizinho vai levar a gente. E aí ele falou, não, pode ir. Naquele momento as inscrições eram baratas. E, cara, eu tava contando essa história hoje pra galera, né? Até por conta de milagres, eu contei essa história pros meus alunos hoje. E aí, chegando lá em Perus, né? Os caras estavam juntos ali, mais uns 2, 3 adultos. Eles falaram, a gente tinha 9 anos de idade, né? Um deles falou, Ademir, né? Moleque, a 10 quilômetros é coisa pra caramba. Então, vai aí devagar, porque é muita coisa. E tem uma subida, X, eles já conheciam. E, cara, eu lembro que quando eu cheguei, a mulher tava com, sei lá, 2, 3 medalhas na mão. E a minha, sei lá, talvez foi a penúltima medalha. Ela me deu a medalha. E quando eu coloquei aquela medalha no peito, assim, o efeito daquilo para uma criança, né, para mim naquele momento, quando eu coloquei aquilo no peito, aquilo tomou um poder em mim, assim, me deu um poder. Eu falei, meu, É isso. isso. É exatamente isso que eu quero. E aí, quando eu volto para casa, eu já volto assim, mãe, o que atleta come? Sabe? Eu já comecei a pensar na minha alimentação. Como ó, correr 10 isso. quilômetros. Exato, já comecei a pensar na minha alimentação. E aí as coisas vão assim, eu começo a treinar nesse grupo no Ibira, com essa galera que eram era o único grupo no Ibirapuera naquele Saía momento. da escola e ia pro Ibira. A gente ia todo dia, a gente ia no final de tarde. A gente treinava no Ibirapuera terças e quintas à noite. A gente chegava lá, sei lá, 7 horas da noite. Era noite mesmo. Ibirapuera vazio. A gente fazia a volta de 3 ali, muitas vezes, o Ibirapuera vazio. Então esses eram os dias que a gente se encontrava e outros dias ela passava treino e eu fazia isso. Voltava lá. da escola, chegava em casa, comia, dava um tempinho, pegava o ônibus e ia pro Ibira. Eu gastava, da minha casa pro Ibirapuera eram mais ou menos uns 10 quilômetros. E a gente tinha que ir de ônibus, porque assim, não existia correr na rua. E naquele momento, também, tem uma coisa que pouco é falado. Naquele momento, a polícia agia de uma maneira diferente. Então, as pessoas mais velhas, primeiro que tinha que andar com a carteira de trabalho no bolso. Se você fosse parado e não tivesse com a sua carteira de trabalho, o cara podia te prender, simplesmente por você, sei lá. Enfim, Tá à era toa, coisa né? da Tá época. esquisito. E aconteceu uma situação que eu estava na frente da minha casa e a polícia parou e quis me levar. Falou, moleque, entra aqui, não sei o que. Eu falei, não, eu tô aqui na minha casa. Não, entra aqui, não sei o que. E aí a minha vizinha viu. Daí a vizinha falou, não, ele mora aí, o que você tá querendo levar ele? Daí o cara entrou no carro e foi embora. Um polícia. Ele achou que eu era, sei lá, moleque de rua, sei lá o que ele achou. E aí minha mãe ficou apavorada com isso. Falou, meu, você não vai correr na rua nunca. Então eu saía de casa, pegava o ônibus, ia até o Ibira, parava lá, que era legal, que eu tinha contato com outros atletas também, né? A gente tinha um ponto no Ibirapuera que era o vestiário dos corredores, que é onde é a pista de cascalho.
Ali no meio ainda tem aquele vestiário. Tem. Ainda tem. Aquele era um local que a gente podia deixar a nossa mala e todos os corredores iam para lá. Então, quando eu chegava lá, eu sempre encontrava um corredor e a gente saía para treinar. E aí a coisa seguiu, né? O momento foi esse e a partir... Eu precisava disso. Eu precisava de um grupo. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu fiz a São Silvestre em 89. 89 eu tinha 11 para 12, né? Então isso aí é um pouco antes dessa época. Porque aí a gente treinava para São Silvestre, não tinha as corridas que tinha, era a Maratona de Blumenau, famosa da época, não sei se vocês já ouviram falar dela. Sim, sim. Já. A Maratona de Blumenau. Tá no livro do Drauzio Varela, não é? Que ele fala, eu acho que a primeira maratona que ele fez foi Blumenau, se não me engano. Isso. No Brasil era Blumenau, a Maratona do Rio, né, que é dos anos 80 também. Mas a galera gostava da Maratona de Blumenau. Todo mundo treinava aqui, o pessoal que treinava. E o que acontece? Eu fui forjado com uma galera que era extremamente forte. Extremamente forte. Assim, o cara que corria mais fraco corria para 4. Nossa Sabe? Senhora. Porque as pessoas, como não era um esporte do momento, da prática, não existia uma consciência que a gente precisava praticar esporte, atividade física, as pessoas ou jogavam futebol, né? Tinha muito a coisa de jogar futebol nos campos, na várzea, ou você jogava futebol ou você não fazia nenhum outro esporte. Então, Caminhada no parque, né? Isso não tinha muito essa consciência do esporte, de você se mexer. Então essa galera que escolheu correr naquele momento era um pessoal que gostava muito e que usava o esporte de uma maneira extremamente competitiva. Então o grupo ali era todo mundo corria bem. Então eu já comecei num grupo fortíssimo, exatamente. Então eu fui forjado com pessoas, quando eu lembro daquelas pessoas todas, são pessoas que tinham uma mentalidade muito diferente do que é hoje. E era uma mentalidade de tipo, vamos treinar mesmo, sabe? Tô aqui, tem que fazer a pena. E aquele momento do esporte, assim, que tênis, relógio, nada, né? Você lembra como é que era o tênis que você usava? O tênis a gente tinha 3, 4 pessoas, não. Eram 2 ou 3 pessoas, talvez 3, 2 com certeza, que traziam tênis de fora. Era contrabando, na verdade, esses tênis que eles traziam, né? Era mala, né? Exato, eram os maleiros da época. E eles estavam no Ibirapuera. Então, nesse local que a gente ia lá guardar a mala, era um local que a gente encontrava esses caras. E aí, a minha mãe entendeu logo no começo, falou, mãe, eu preciso de um tênis específico, porque a gente tinha Quixote, Rainha, Bamba. Quem tinha um tênis bom, um All-Star. O All-Star era o máximo. E nenhum desses depois tênis dá pra correr, M2000, né? mais pra frente. Então a gente tá falando lá dos anos... Final do comecinho dos anos 90, né? Então esses caras a gente comprava tênis com eles. E o que a gente escolhia, Edu, era o tamanho. Então o meu é 41. 41. O que tem de 41 aí? Ó, tem esse. Aí, sabe? A gente comprava tênis assim. Então, eram os tênis... Tênis só tinha essa maneira de comprar. Inclusive as roupas também. Os shorts de corrida, e não sei se vocês lembram, talvez vocês não lembram disso, mas nos anos 90, as roupas de corrida eram com aquelas cores extremamente chamativas. Camiseta de algodão também. A gente tinha... eu lembro dela, agora lembrei o nome dela, assim, dos meninos, eu não lembrei. A Dani, que era uma corredora também, esses caras também que traziam tênis eram corredores. A Dani, ela costurava. Então ela fazia as regatinhas na casa dela e os shorts também. Então, tipo, Dani, eu quero um shorts roxo. Que eu usei um tempão. Aí ela, da semana que vem eu trago o short roxo. Aí aquele short roxo, a camisa amarela, né? Então, o tênis vermelho. Isso, o tênis vermelho, aí, isso. Tudo combinando. Então, a própria roupa também eram os corredores que faziam. Então a gente tinha aí nessas corridas, que eram corridas de cidade, né? Perus, corrida, sei lá, da Lapa, essas corridas tinham pessoas também vendendo esses produtos. Sim. Então a gente usava as corridas para
para comprar os produtos, né? Tênis e Eles essas... vendiam naquelas banquinhas, né? Banquinha, né? O cara chegava abria lá... colocava os tênis ali. Isso. Então Ainda a gente tem pegava... ainda tem. Essas corridas no interior, Sim, essas corridas, né, muito. menores, enfim, a gente ainda tem. Então a gente chegava lá, o esquema era assim, a gente ficava sabendo na quarta, vai ter uma corrida não sei aonde. Um falava pro outro. Não tinha internet, não tinha saía no WhatsApp, jornal, não tinha revista. Então, um falava pro outro, vai ter a corrida esse final de semana, não sei o quê. E aí, esse cara que foi o que levou a gente, ele adorava as corridas. Então, Aí ele ó, organizava, esse final de juntava. semana, então, vamos para tal lugar, vamos. E juntava Aí, o quê? Umas 100 pessoas? mais, cara, juntava mais. Algumas corridas eram um pouco maiores, mas aí a gente ia pra corrida e fazia inscrição na hora. Chegava lá, sim. a mesinha... Pega um númerozinho ali. Fila, chegava lá escrevendo, pegava, pagava ali, Pô, mas o colocava kit, número. o kit não vinha recheado, Ademir? mas- Como assim? Mas você Não também acho que tinha não um sabia kit. se correu 10, né? Não. Isso, Seu kit isso. foi falado. 10. Essa história, Não essa tinha é GPS. essa é um capítulo à parte, porque tinha os corredores, era cada tempo que saía, tipo, Você fala, corri nossa. 5 para 14. Não, agora o cara reclama do tapete. Pô, o tapete não tava no lugar certo, né? Não tinha, não E tinha. aí a gente se encontrava ali e acabava que eram quase as mesmas pessoas, né? A gente dificilmente aparecia alguém muito diferente, né? Às vezes a gente ia para cidades menores, né? Sei lá, Sorocaba, corrida em Sorocaba, corrida em Indaiatuba. A gente acabava indo para essas corridas pequenas e as provas todas tinham premiação por categoria. Então a gente ia também, óbvio, né, com o objetivo de, vamos pegar... A premiação que é Categoria. grana? Não, muitas vezes troféu. Tá. Troféu. Eu tenho muito troféu, aqueles troféus antigos, sabe? Sei. Aqueles que eram padrão. E, enfim, e aí... Aqueles com a base preta e um negócio em tudo cima, igual, né? tudo igual. Aqueles, então a gente acabou que eu comecei nesse momento, que é um momento de ouro, assim, do esporte, que era a galera fazia porque gostava muito, porque eu falava, sei lá, eu chegava em reuniões familiares, né, Natal, e falava pra galera que corre, pô, por que você fica correndo? Né? Minha mãe, meu pai também, fala, pô, mas pra que isso? E eu falava, não, eu vou ser profissional. Que E eles meio que davam bonitinho. risada, assim, falar, deixa ele, sabe? Mas você pensava assim, você profissional do quê? De Do- pista? da corrida. Porque naquela época Os não tinha um meus- profissional de maratona, né? Até tinha, Du, porque os caras da própria equipe que treinavam comigo, eles iam para essas provas e aí a premiação do geral era a premiação em dinheiro. Tá. Então, não existia, talvez eu até me expressei mal, não existia corrida naquele momento que não tivesse premiação em dinheiro. Tá. Então tinha por categoria sempre, mas Geral sempre sempre tinha dinheiro. Tanto que tinha um cara da equipe lá que ele corria sábado, às vezes, numa prova, domingo em outra, e era o negócio dele. Mas para mim, quais eram os meus ídolos da época? Joaquim Cruz, Zequinha Barbosa, Pista. os caras de pista. É. Os caras de pista, que eram, né, final dos anos 80, o Joaquim Cruz foi medalhista Angeles, olímpico em Los Angeles, É. exato. Então, eram esses caras. E você falou de São Silvestre, também era ali uma corrida que pra você... Quem tinha o Não, a gente Poltergado. treinava Aham. para essa prova. É. A gente treinava para essa prova. Antes dos quenianos, Edu, no final dos anos 80, começo dos anos 90, quem dominava as corridas aqui no Brasil eram os mexicanos. Verdade. Os mexicanos, os colombianos. Tanto que a maior vencedora da São Silvestre no feminino é uma mexicana. Eu tô lembrando do Rolando Vera, que é da mesma época dela. Mas é a Marta... Não, fugiu o nome. Como que Talvez eu lembre. chamou o Silva, o mexicano lá do tênis? Ah, Do tênis do foguinho? Ele é dessa época. Dessa também. época, Silva. Mas, então, aí os quenianos, eles começam a chegar aqui já em 96 para frente, talvez, 95, 96, que eles começam a aparecer
E Já aí... do meio pro final, né? Dos anos 90. Isso. Simon Cheruiyot, aí o Poltergar, que é o maior campeão, né, da São Silvestre, acho que até hoje. E o Brasil tinha uma safra muito boa. Não, Ronaldo da Costa. Os corredores brasileiros daquele momento eram muito bons. Eles, enfim, é difícil Luiz a gente... Antônio. Exato, é difícil a gente entender o que aconteceu para a gente ter tido uma geração tão forte naquele momento. Mas eu acho que praticamente mas eu acho que vai muito do que você falou lá do seu treino do Ibirapuera. Quando você tá com muita gente boa, você vai se esforçar ainda mais para treinar com esses caras, para correr junto com esses caras, né? A cultura, é isso. Mas se formou uma cultura mas você local. foi muito precoce, né? No sentido de tão menino, tão novinho, já com esse objetivo, com esse foco, você começou muito cedo. Foi. E aí, na época, né, como a gente... Era o Bastos desse momento também. Sim. O Bastos, essa primeira equipe, Bastos. eu encontrei com ele, com o Adriano Bastos, ele estava lá já, com o irmão dele, né? A gente foi o Humberto que levou a gente e o Bastos foi o irmão dele que levou ele. Então, pra corrida. E então depois a gente foi se entrando na encontrava... natação. Isso, aí no começo do 93, 94, o triatlon aparece. Ô, Ademir, Nossa. só antes da gente entrar no triatlon, você falou que a tua mãe tinha uma preocupação bem grande. Você chegou, não sei se com a sua idade você percebia assim, mas você sentiu algum tipo de preconceito, de racismo assim nessa época? E a tua mãe já vendo isso, fala assim, deixa eu cuidar desse menino aqui, que senão ele pode sofrer algum tipo de preconceito assim, das pessoas. Sem dúvida, era exatamente isso. Você percebia isso? Ou Eu ela já tipo, te blindava? Eu vou te falar que eu comecei a me ver como um ser humano preto nesse momento. Uhum. Eu me lembro a primeira vez. Porque a gente é ser humano, né? Uhum. Então, quando a gente é criança, a gente é criança. Você não Você fica reparando. Você não tem essa... Todo mundo igual. Né, todo mundo... Eu me lembro de um primeiro momento de sentir um preconceito num dia que a minha irmã... Eu sou mais velho que minha irmã, e a minha mãe falou, uma amiga da sua irmã pediu para ela ir brincar na casa dela, leva ela lá. E aí eu levei, quando eu cheguei lá, eu toquei campainha, tá eu e minha irmã na porta, daí o pai da menina olha para nós assim, e o olhar dele eu senti. Uhum. Ele olhou para nós assim, esquisito. Estranho. Daí a filha dele, minha amiga, não sei o quê, e ele ficou olhando para nós. E aí eu deixei minha irmã e eu voltei, eu falei, nossa, Uma por que sensação esse esquisita. cara ficou desse jeito com a gente? E aí depois que rolou essa situação com a polícia, que foi tipo, eu devia ter 8, 9 anos de idade, cara. Uma coisa absurda, né? Você pensar hoje. A polícia ia me levar, sei lá para o que os caras iam fazer, eles iam me levar. E aí minha mãe falou, você entendeu, né? Como que são as coisas. Então, eu não corria na rua, só corria dentro do parque e com roupa de corredor. Para não dar margem. Então, porque correndo na rua já ia ser alguma coisa perigosa. Esse preconceito, ele foi também moldando a minha maneira de viver, né? Do que podia fazer. Como uma mulher sabe que, você não pode sair de 6 horas da manhã para correr. Exato. Entendeu? A mesma coisa, uma pessoa preta também, como que vai sair para correr 5 horas da manhã no momento daquele? Não dava, né? Não existia isso. Então, sim, eu comecei a perceber essa coisa, o esporte, né? E é muito louco quando a gente vai lembrando isso, porque o quanto o esporte foi, né, me acompanhando durante a vida inteira. E te empoderando, sempre de certa apoiando. forma, porque você foi se moldando e criando a sua personalidade. Dependendo da cabeça da pessoa, poderia ter acabado ali o esporte, né? Ela falou assim, não, você tá louco, correr na rua aí, os caras vão ficar me enchendo o saco, né? Sim. Mas para você, eu imagino que tenha te dado base de poder para você perceber que você se destaca naquele esporte e que para você pode ser uma ferramenta de mudança, né? De conquista. Eu percebia das logo... pessoas te olharem e te admirarem, né? Sim, exato. Isso foi uma coisa depois, né? Mas eu percebia logo no início que eu era diferente dos meus amigos. Tipo, na 4ª série, eu já corria, né? 3ª série, 4ª série, eu já corria. Nossa. E eu percebia que eu era diferente dos moleques já. Sim, na 5ª série, imagino. na 6ª série, na 5ª série foi quando eu vi os primeiros moleques
fumando cigarro no banheiro. É isso que eu ia falar. E além da questão droga e tal, Isso. muito bobo, né? Os meninos nessa fase, eles são muito bobão, assim, meio... Os moleques, no recreio, começou a aparecer o cigarro no banheiro. E aí eu tô são ali com muito os caras... influenciados, assim, Isso, né? você depende da Tem que tá no aprovação bando, dos tem que seus tá no amigos. grupo. Sim. E ali, eu não fumei naquele momento, porque eu falei, cara... Vai atrapalhar meu esporte. Não tem nada a ver comigo isso. É. Tipo, eu tava no meio com os adultos à noite, que, pô, é esporte, corrida, não sei o quê. Como eu tô de manhã na escola, vou pegar um cigarro? Assim, nem passou na minha não tinha essa opção. Não existia essa opção. Então, o esporte ele foi balizando e me formando o meu caráter, formando meus valores, formando as minhas crenças, tudo dentro do esporte. A sua personalidade. E com a minha personalidade. Tudo isso indo no sentido da personalidade, né? Tudo isso, então, com essa geração, que é uma geração, assim, eu tive o privilégio. Eu era um dos mais fracos naquele momento. Uhum. Eu era um dos mais fracos. Então, o que eu tive de referencial com esses caras foi o que me formou. Porque eu era fraco no sentido mental e de mentalidade. E aí, eu estar junto com aquelas pessoas foi me deixando forte. Porque... O ambiente moldou você. O ambiente, exato. É engraçado você falar. Eu assisti uma série, This Is Us. Não sei se você já assistiu. E tem um dos personagens, ele é preto só que ele foi criado numa família só de brancos. E é muito engraçado que existe essa conversa, porque ele fala assim, em algum momento ele chega pro irmão dele e fala assim, você nunca percebeu que eu era diferente? Irmão, não, imagina, você era igual a gente. Ele falou, cara, lembra de todas as situações. Você falou desse pai que olhou esquisito, eu lembrei de uma das cenas que ele vai levar a namorada para ir pra formatura. Ele chega, aí o pai da menina olha feio assim e fala, ai, não consigo, sabe? Como assim, aquela relação. E aí dá um tchum, assim, né? Quem não percebe, você fala, cara, você só não percebe porque não está no seu olhar. Agora, se você se colocar naquele lugar, só observar, você vai ver o quanto é difícil, né, para você saber lidar. E eu fico imaginando, porque teoricamente tinha tudo para dar errado. Sim. Tudo, né? Para você chegar a um momento e falar assim, ai, dane-se, não quero mais isso daqui. E, no entanto, a tua história foi uma história só de sucesso. Nós vamos chegar lá, mas a ponto de você levar outras pessoas com você, milhares de pessoas com você, né? Eu acho que a gente já conversou com o Ademir sobre a história da entrada do triatlon. Tem umas histórias bem boas, assim, que na natação ainda é mais difícil, né? Sim. Eu fui nadador e eu lembro, todo mundo, ainda mais nadador de clube, ele fica muito limitado, assim, é um grupo de uma certa classe social, né? Sim. Ainda dificulta mais. Essa é uma coisa, assim, do Brasil, né? Que você precisa estar num clube para você entrar na natação, no tênis, nesses esportes que acabam... Não são esportes de elite, mas aqui no Brasil eles acabam virando pela condição da necessidade. Né? Você É não muito tem difícil. uma escola, você tem uma quadra. Você vai na Argentina, tem um monte de quadra de tênis. Então, né? você vai... Na Espanha. Você tem quadra de futebol numa escola. No mas Brasil. Você não tem uma quadra de... Você não tem uma piscina. Você não tem uma piscina. Isso. Né? Você vai ter um vôlei, mas você não tem uma piscina, né? Você não tem tênis. Né? E daí como é que foi, então, para chegar na natação? Era mais ou menos nessa época? Eu fui um dos últimos ali. Eu queria continuar na corrida. Uhum. Mas a gente estava treinando desde 10 anos de idade. Quando o esporte chegou, eu tinha 15 para 16 anos. E eu estava rendendo muito na corrida. A gente corria, sei lá, eu corria os 10 para 33, 34 minutos com 15 anos de idade. Eu corria os 5 para baixo de 16 minutos com aquela idade. Então, a gente estava num caminho ali, eu sabia que o caminho estava legal. E aí, quando entra o triatlon, ele entra com os outros esportes, a corrida, a natação e o ciclismo, os atletas desse esporte, começam assim, o que é esse esporte que tá... O que é isso? Que junta 3 esportes num só, o que é isso? E aí a gente começa a aparecer uma prova, outra, e o Bastos fez o primeiro movimento, o Adriano Bastos fez o primeiro movimento. Ele comprou uma bicicleta e começou a ir pro triatlon.
E eu ainda meio ali, mas a gente estava treinando muito a corrida, né? Aí já estava num esquema de 5, 6 vezes por semana. Uma criança de 15 anos, né? Um adolescente de 15 anos. Nossa então, Senhora! já era difícil segurar. E aí a gente começa, pô, aí um dia a gente vai nadar, depois a gente corre. Ah, pode ser legal. E aí a gente começa assim, ó, tem o Centro Olímpico, Sim. que a piscina no horário do meio-dia, porque a gente não podia nadar com nadador, né? A gente não tinha condição de nadar com nadador. Então, E nem aula, vocês não podiam fazer as aulas? e aí também não tinha aula. O que tinha era a galera que treinava, as crianças que treinavam. Eu nadei lá nos anos 90. Caso que cruzou. Quase cruzei. E Eu entrava aí- às 3h30, mais ou menos. Isso, então aí os caras assim, ó, beleza, esses caras aí que não sabem nadar, deixa eles no horário do almoço. Então a gente tinha lá do meio-dia a 1h30 para nadar. E, enfim, eu fui lá, fiz a carteirinha, conseguimos entramos. E eu não sabia nadar, né? Falei, bom, eu vou entrar, eu não tinha bike. Para quem não sabe, o Centro Olímpico é uma piscina de 50 metros, é. funda 2 Deus metros do e pouco. céu! É da Meu prefeitura. Deus! Aí fomos lá, a galera, esse meu outro amigo foi junto, o Bastos também, e eles tinham uma base. E eu não tinha base nenhuma. Meu pai tinha me levado para represa algumas vezes. Eu tinha ido para Santos Antes da numa Guarda era bom, excursão, hein? que antes a gente ia para praia, eu conhecia a praia numa excursão. Né? Os ônibus saíam aqui de São Paulo, excursão, fui para... Aí fui lá, comprei, minha mãe me deu ali a sunga, óculos, touca, fui lá nadar. Aí o primeiro dia eu entrei, aí falei, 50 metros não deve ser tão difícil. E aí eu comecei a nadar, quando chegou no meio da piscina, cabeça fora da água, sem saber mesmo. Chegou no meio da piscina, eu fui tentar pôr o pé no chão. Você é louco. E aí, percebi, né, não achei o chão, aí me apavorei. Quem sabe uma piscina de 50 metros... Tava com raia? Tava. Então, uma piscina de 50 metros, para quem já nadou, sabe como é. Aí eu não sabia se eu continuava ou se eu voltava. Falei, não, vou continuar. Aí, cara, fui aquelas tipo assim, para não morrer. Meu Deus Pra não do morrer. céu. Cheguei do outro lado, assim, cara, no limite. Segurei na borda, olhei assim, os caras estavam tudo assim, olhando pra mim, né? E aí eu olhei em cima, onde a gente fazia a carteirinha lá com a galera, tinha um dos caras que fez a carteirinha, ele me viu. Ele Aí ele viu, ele falou, falou, pô... Aí eu lá e tal, Fingiu daí eu que tá tudo bem. disfarcei, saí andando, fui no Recuperou. vestiário lá, peguei as coisas, daí quando eu saí do vestiário ele tava lá me esperando. Falou, ó, você não pode nadar aqui, você não sabe nadar, você falou que sabia. E aí a partir daquele dia eu comecei a ir escondido. Deus. Então ele conseguia ver a raia 4, 5, 6, 7. Que ele olhava lá de cima. Você lembra de Eu como lembro, é? eu lembro. A raia 1 e 2 ele não via. Então eu chegava escondido, entrava no vestiário e ficava lá na raia 1 e 2. E aí eu ficava assim, tipo, ia 10 metros, voltava. Ia 10, daí um amigo falou, ó, coloca a cabeça na água. E a raia 1, ela tinha um degrauzinho, né? Dava pra você se Isso, apoiar segurar na lateral. borda. É. E aí vai. Aí um dia me arrisquei e fiz 50. Aí fiquei lá do outro lado, outro dia voltei. Aí eu colocava meu óculos, eu ficava olhando os caras embaixo, porque a gente não tinha treinador, né? E como que os caras conseguem? Meu E eu já era Deus um do bom céu. atleta. E eu tava naquele negócio que eu não sabia nada. Eu voltei, né? E aí, cara, até o dia que eu consegui nadar 100, 200, 400, consegui nadar meu primeiro 500, que era o que eu queria, porque as provas do momento eram os biatlons, na época, né? Chamava biatlon, que é natação e corrida. natação e corrida. Que existia as provas em todos os clubes. No Pinheiros, no Paineiras, todos esses clubes organizavam essas provas e era a prova de 500 3. Nadava 500, corria 3. E eu preciso conseguir nadar 500, porque eu vi o tempo dos caras correndo 3 quilômetros, falava, esses caras não sabem correr, esses nadadores sabem correr. E aí eu começo a fazer essas provas combinadas de natação e corrida, que era quase todo final de semana. E a natação vai melhorando aos poucos, né? Porque é um esporte que realmente é um esporte para quem quer competir e em nível, né, um nível mais alto, você precisa aprender criança. É muito difícil. 15 anos já muito tá difícil, tarde, já tá né? tarde. Sim. Eu consegui aprender a nadar
Porque aí depois eu me formei, e aí eu começo a trabalhar com natação, fico 4 anos trabalhando com natação, Quando você entrou na faço uma faculdade? pós-graduação em natação. Então eu fiquei dos meus 18 anos que eu entrei na faculdade até os 23, 24 anos, Só na técnica. natação, só na natação técnica. Então aí eu aprendi nesse momento. Eu passava também muito tempo dentro da água dando aula, né? Você não tinha dúvida que você ia trabalhar com esporte? O que aconteceu foi assim, né? Voltando um pouco lá na natação. A gente consegue, aí os caras mandam a gente embora do Centro Olímpico, a gente descobre o Pacaembu. Os caras mandam a gente embora do Pacaembu, a gente descobre o Ibirapuera. Então a gente era nômade, né? Onde dava para nadar a gente ia, porque não tinha dinheiro para pagar. E aí... o que eu falei, era clube. Aqui em São Paulo, quem quer nadar é clube. E aí eu fico na orelha do meu pai ali para fazer um investimento de comprar uma bike, né? Aí já era um outro investimento. Pai, eu preciso, não sei o quê. E 1 ano conversando, e aí eu ganho uma Caloi 12, que era a bike da época, e começo a fazer triatlon, e me classifico para brasileiro, me classifico para mundial. Só que eu não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Maravilhoso. Mas eu me como classifiquei para ir para um brasileiro e não conseguia, não tinha dinheiro. Aí eu entro na faculdade, né? Quando eu entro na faculdade, só competindo nas provas aqui, eu achei na minha cabeça, Edu, que a minha vida de atleta tinha acabado ali. Eu falei, acabou aqui. Vou dar aula, agora acabou, esquece essa história, agora vamos trabalhar. E tanto que foi o único ano na minha vida que eu não corri, foi o primeiro ano de faculdade. Eu abandonei a corrida. Falei, acabou. Agora, dedicação, agora até porque meu pai falou, eu te pago 6 meses, cara. Eu não tenho condição de te pagar. Aí Folha de São Paulo, fui lá, olhei emprego, meu primeiro emprego, ACM, eu vi lá, precisa de estagiário. Eu fui lá, eu dei a maior sorte, né? Sorte, enfim, sorte é o que a gente dá o nome, mas fui lá e deixei meu currículo impresso, Associação Cristã de Moços. É tipo... YMCA. Exato. E aí deixei o meu currículo lá, no dia seguinte eles me chamaram, uma galera lá no dia, e eles me escolheram porque eu era atleta. A mulher que fez a contratação, ela falou, você faz triatlo? Eu falei, faço. Ela, esse esporte é novo, né? Eu falei, é. Ela falou, ela olhou para mim assim, ela me escolheu. Naquele momento o esporte me salvou. Que louco. De novo. E aí eu entro na CM, começo a trabalhar, consigo pagar a minha faculdade, né? Meu pai tinha me dado um deadline ali de 6 meses. E eu consigo pagar a faculdade. E aí eu mergulho na natação. Mergulho assim de cabeça. Começo a dar aula para criança, para adulto. Eu viro o professor de natação da CM. E as crianças, né, gostavam muito, eu sou grande, né? Acaba que eu começo a fazer um sucesso com a criançada. E aí eu achei que o esporte tinha acabado na vida. Falei, não, agora é dar aula. E, na verdade, não, né? Depois o esporte ele continuo praticando. E é engraçado uma história que a galera da faculdade não sabia que eu corria, né? E aí no segundo ano vai ter uma competição. Pessoal, tem alguém para correr? Aí Jogos universitários. Isso, da faculdade. Aí eu falei, eu posso ir. Daí os caras, você? Eu falei, eu posso ir. Deixa eu ir, vai. Porque eu também passei o primeiro ano da faculdade, como eu nunca tinha bebido na vida, eu passo o primeiro ano da faculdade todo dia no bar. Isso é normal. Em algum momento isso ia ter que acontecer, Ademir. Exato. Então, que bom que foi naquela aquela época. coisa que eu tinha passado minha adolescência toda me segurando, meus amigos tomando todas nas festas e eu não bebia. Em algum momento você ia ter que viver. Primeiro ano da faculdade, daí os caras, você... Tipo, o cara que tá no bar todo dia. Eu falei, eu acho que eu sei correr ainda, não sei o quê. Daí eu vou lá e ganho a prova. Os caras não acreditaram, porque os moleques todo dia via os moleques treinando e os caras nunca tinham me visto correndo. Né? De repente, falou,
ganhei a prova na faculdade. Os caras, o que aconteceu? Falei, é uma longa história, Alguns anos aqui. E aí foi o começo, quando acaba a faculdade, é o começo das assessorias. Começa o Mário Sérgio, Sim. o Marcos Paulo, eu já tinha treinado Como com o que Marcos tava Paulo. o Ibirapuera, os parques? Cara, foi o boom. Tinha mais gente correndo. Eu ia falar, Foi esse o momento boom. foi do boom. Foi o assim. boom. Foi o boom do final dos anos O 90. que você acha que foi o Maratona gatilho pra... Meia Maratona do Rio começou a aparecer muito na Globo, não foi? Isso, o Pão de Açúcar tem um papel também, importante. também. O Pão de Açúcar começa junto Corpore. com... Isso. Muita a propaganda Corpore, na TV. Isso, a Corpore a gente já corria, né? Era uma das provas que a gente fazia no Ibirapuera. E aí o Pão de Açúcar começa a entrar, o Pão de Açúcar começa a apoiar os atletas, o Pão de Açúcar começa a incentivar os funcionários a correrem. O Pão de Açúcar tinha a maior equipe de todas. É verdade. O Pão de Açúcar tinha um grupo lá, PA Clube, né, que era gigantesco. Os funcionários, né, eles ajudavam os funcionários, de todos os funcionários, do baixo escalão até o mais alto. Então, todo mundo que trabalhava no grupo Pão de Açúcar, então o Pão de Açúcar foi fundamental para o crescimento do esporte. E as pessoas começam a se conscientizar mais da importância da atividade física. E a corrida, sendo um esporte que a gente sabe que é simples, acaba entrando... Então, foi o primeiro boom, Edu. Foi lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Eu lembro de começar a ver novelas, assim, que é muito, né, onde você enxerga, né? Eu assisti em novelas, pessoas, às vezes, praticando exercício, né? Começando aquelas roupas engraçadas e tal. Isso. A corrida era o beach tênis da época. Era o beach tênis da época. Exato. E aí, o crossfit da época. Isso. E eu lembro de começar a ter muita propaganda na TV, assim, mostrando, vai tal corrida. Porque é o que você falou, ninguém sabia onde tinha essas corridas. Isso. E eu lembro que em 95 ou 96, eu fiz uma corrida, que eu achava que eu sabia correr, fui fazer meia maratona no Rio, porque eu assisti no Globo Esporte em algum momento, mostrando a meia do Rio, por isso que eu falei até. E eu falei, não, isso é super fácil, vamos lá, correr 21 quilômetros. Louca. Que legal. Daí você já tinha assessoria ou você começou Aí trabalhando com alguém? eu tava ainda, né, como treinador de natação, eu saio ainda da faculdade em 2000, acaba a faculdade em 2000, entro na pós-graduação, 2001. Quando chega em 2001, eu ainda queria, eu falei, não, eu vou pra natação. Eu era um professor de natação reconhecido. Sim. Já coordenava uma outra academia. Então, eu já estava ali numa situação boa na natação. Aí uma galera ali da natação fala, Ademir, a gente tem um grupo aqui de corrida e tal. Eu achei estranho eles me chamarem, porque eu era da natação. E, você não quer dar treino pra gente? Aí eu juntei, já tinha umas 13 pessoas, 14 pessoas, pouco mais de 10. Aí eu começo a levar eles para um parque, para o outro. Meu amigo quer vir, o outro. Aí começa, meu amigo também. E aí eu falei, bom, eu vou então criar um grupo de corrida. Aí eu crio o primeiro grupo, minha primeira assessoria, a Medley, naquele momento, e a gente nasce ali junto com as grandes assessorias. O Ranfan já estava, o Marcos Paulo já estava grande também, e aí começa a aparecer um monte de assessoria, um monte. Porque esse formato de assessoria para o nosso perfil brasileiro, ele faz todo sentido. Porque a gente se junta... Acho que só aqui no Brasil que tem, né? Desse formato não existe em lugar nenhum. A gente se junta e aí, enfim, aí começa as assessorias crescerem e... Então, foi esse começo da assessoria foi lá em 2001. A tua assessoria já tem o quê? Uns 20 anos já? Então, aí 2009, eu fecho a minha parceria com o Leandro, né, da Medley, e aí eu começo a trabalhar só com corrida, com a minha assessoria, então é desde 2009. Tá. E aí, Val? Eu tô procurando aqui. Medley é o quê? De natação? Medley é Mas uma ainda assessoria existe? de triatlo, ele ainda existe. Mas na natação tem, não tem? Tem alguma coisa de Medley? Medley é o estilo. Medley Quatro é um estilos. estilo. Deve ter alguma academia, alguma coisa, né? E música também tem, Medley. Não, exato, eu tô tentando exato. saber de onde você tirou o nome.
A ideia era exatamente disso, de juntar esportes, né? O medley é a junção dos 4 estilos. E aí o nome começou assim. Aí você foi pra corrida e parou de nadar? Aí a natação continuou, exato. Aí... E o Mundial? Onde que entrou o Mundial? Aí eu tô como treinador de corrida, levando a galera pras corridas e e competindo no brasileiro de Master de natação. Tá. Competindo nos 100, nos 200. Eu mudei total, né? Sem livre? Mudei total, sem livre. Nadei essas provas. Aí, cara, eu não conseguia. Eu treinava muito a natação. Muito. Muito difícil a natação. E aí eu não ganhava nenhuma prova. Eu tinha sido segundo algumas, terceiro. Eu não conseguia ganhar nenhuma prova. E aí uma das provas clicou assim. Eu terminei a prova, eu fui, sei lá, segundo. Tava bem pra caramba. Fui segundo. Daí eu olhei os caras todos saindo da piscina, eu falei, se eu tivesse que dar uma volta correndo em volta da piscina, eu ia ganhar. Eu ia ganhar, exato. Daí eu falei, não, então eu acho que eu tô no esporte errado. Aí eu começo a falar, não, eu vou começar a fazer essas provas de novo de biatlon, né? E aí eu começo a fazer as provas porque era o que eu fazia, né? Nadar e correr. Aí eu começo a fazer as provas de novo, de natação e corrida, eu começo a me destacar. Aí no Paulista eu descubro que tem um brasileiro, no brasileiro eu descubro que tem um mundial. Aí você começou a aprofundar. E aí, mas só que isso, em 2009 foi meu primeiro mundial. 2008 eu estava para ir, aí eu tive apendicite. Aí eu não pude ir. 2008. Era o mundial, não consegui ir por conta disso. 2009 é meu primeiro mundial. E aí, assim, desde 2005, 2006, que aí eu me dedico ao aquatlon. E ali eu penso assim, cara, eu treinei tanto na minha vida que eu preciso ter um título. Sim. Tipo assim, pelo que menos pra... diferencie. Exatamente. Eu preciso de um título. Aí eu entendo que é o aquatlon. Que legal. Até uma questão racial também, porque não tinha ninguém. Sim, não tinha pretos dentro desse esporte. Eu fui porque, novo, exige muito mais do que dedicação. Exige de você toda a parte financeira, de apoio, patrocínio, ir até lá, né? Exato, E o Mundial, quando eu faço o meu primeiro Mundial na Austrália, assim, eu viro a pessoa... O ídolo. Não, eu fico conhecido dentro do local, porque eu era diferente, só tinha eu. Sim. Só tinha eu, preto Rastafari dentro de uma competição daquela, né? E aí eu sou campeão mundial 2 mundiais para frente, né? Na China, em 2011. Que demais. O Ademir, a gente aqui no podcast, a gente também fala de uma pegada mais assim, de empreendedorismo, de como que... Você percebeu que nesse caminho, porque você montou a sua assessoria, como foi para você essa visão de negócio? De você olhar de negócio, de entender... Vou trabalhar para uma empresa, eu vou criar a minha. Como foi sua estratégia lá atrás e que você traz até hoje? Como que é a tua cabeça? Assim? Foi uma formação também. Porque a gente tem formação, eu tenho uma formação técnica. Eu não tenho uma formação administrativa. Tá. Então, a minha primeira assessoria, a gente fazia... Até por conta da gente não saber nada da parte administrativa, a gente perde uma grande oportunidade. Sim. Porque a gente fazia assim, tipo, a galera pagava, a gente dividia o dinheiro, cada um colocava no bolso e era isso. E era isso. E aí, essa parte administrativa, e foi bom, porque... Um pouco antes disso, eu tive uma outra experiência que foi muito boa para essa parte administrativa de negócio. Logo que eu saio da faculdade, eu arrendei uma academia. Sem ter dinheiro. Meu Deus! Eu e uma namorada na época, eu falei, a gente não vai ficar trabalhando vamos arrendar. A gente arrendou uma academia pequena, que tinha piscina e lutas. E eu trabalho lá, sei lá, 4 meses... E eu falo, isso não é pra mim. Porque eu começo, tipo, os caras começam a me ligar na madruga porque tá tendo vazamento de água, não sei o quê, essa parte administrativa. Eu falei, não é isso. Não é isso que eu quero. Ter um negócio é administrar todos os problemas que envolvem o negócio. E aí a gente negócio. fez um arrendamento de, sei lá, 3 anos, eu saio nos primeiros 4 meses.
Porque você Minha era namorada, na época, professor, queria me matar. Ela, você tá de brincadeira. Eu saio assim, fico sem dinheiro, mas eu falo, não é pra mim, não quero. E isso foi uma base porque eu entendi que não é porque você gosta de natação, que você gosta de academia, que você tem que ter uma academia. Exato. Não é porque você gosta de fotografia, que você tira foto, que você tem que virar fotógrafo. É outra coisa. Uma São coisa é uma coisas coisa. diferentes. Exato. O negócio é outra história. Então, eu tenho essa academia, eu falo, nunca mais na vida eu quero ter uma academia. E aí a assessoria, ela fala, não, assessoria é legal. Assessoria é legal porque eu trabalho com pessoas e é isso. E quando acaba quando a gente fecha essa primeira assessoria, né, de 7 anos que eu fiquei, quando eu entro na outra assessoria, né, a minha que eu tenho até hoje, eu começo a pensar, não, agora eu preciso pensar como empreendedor. Eu não posso, pegar o dinheiro, colocar no bolso e, vamos que vamos. Não, eu preciso ter uma organização, eu preciso ter um investimento, eu preciso ter... Então, eu fui crescendo com o negócio. E o fato de ficar sozinho, para mim, foi ótimo, porque era tudo comigo, né? Então, assim, precisa administrar. Então, o que eu entendi no começo, Val, que eu precisava colocar pessoas nos meus gaps. Qual que eram os meus gaps? Eu não sou uma pessoa organizada, eu não manjo de parte financeira, então... Contratei uma pessoa para... Contas a receber, contas a pagar, quem que vai cuidar dessa fluxo todo. Finanças. Contratei uma pessoa. Então, isso, desde da fase de professor, quando eu coordenava ali, eu conseguia enxergar. Falo, eu sou bom para isso, eu preciso ter um outro cara aqui para preencher a chamada, para estar com essa parte administrativa. Então, sempre tinha um cara organizado do meu lado, porque eu entendia que eu precisava disso. Eu tinha um outro lado, de juntar pessoas, de estar com pessoas junto, de estar, de trazer... Fazer os projetos, de fazer os projetos. E eu percebi que eu era bom para fazer isso, então o outro lado eu precisava crescer. Sim. Então, hoje, assim, eu cresci muito, né, nessa área. Você tem quantos alunos? Eu tenho 600 alunos hoje. Muita gente. Então, assim, você imagina, eu tenho 7 professores, tenho mais 2 pessoas que trabalham comigo. Eu sou aluno do Ademir, né? Sim. E eu acho legal da assessoria do Ademir o engajamento das pessoas, né? Se a gente for ver hoje, principalmente aqui em São Paulo, eu acho que a tua assessoria é a que leva mais gente, assim, pro treino, né? Presencial. Depois a gente vai chegar... A gente vai chegar. A gente já pode ponto. falar, né? Já. Vamos lá. Um dos negócios que ficou bem legal, assim, nos últimos meses é o aquecimento que vocês fazem, né? Como é que surgiu a ideia? Depois a gente coloca o vídeo pro pessoal ver. Como é que é esse aquecimento que vocês fazem? Eu ia falar do aquecimento e eu ia falar assim, que é muito... Você falou, que ele leva pessoas, mas assim, não é... 10, 20. Não, é muita gente. Eu vejo ali um mar de gente, mais de 100 pessoas ali mais de 100, um treino presencial. Sim, começou assim essa ideia. Eu sempre gostei muito da alta performance. Até por isso a história dos quenianos, da minha ligação com os quenianos. E a alta performance lá eu não entendia direito. Por que eu gostava deles? Porque os caras são a Fórmula 1, né? São a Fórmula 1. Então, a alta performance, desde que eu comecei. Os caras lá atrás, tem que tomar uma colher de mel toda noite. Os caras falavam no treino, mãe, compra um mel aí, não sei o quê. Mas funciona, Ademir? Exato, funciona. Tá no melzinho. Posso começar a tomar uma colherzinha de mel. Então, a alta performance... Conta mais, Ademir, pra gente saber disso daí. A alta performance, eu sempre fui apaixonado. Então, os quenianos e os etíopes. E essa coisa dos etíopes, de fazer esse aquecimento em movimento, aquele aquecimento sempre assim, eu falo, que legal que os caras conseguiram fazer um aquecimento, né? Quase como uma dança. Quase como uma dança. Aí rolou a pandemia. Aí um dia, uma das alunas, Ademir, dá um treino de educativo pra gente online. Eu falei, educativo online, como eu vou fazer? E aí eu falei, vou usar a inspiração dos etíopes. Sim. Então, peguei um outro movimento dos caras, pesquisei um outro movimento e começo a fazer esse movimento na pandemia parado. Porque esses movimentos nenhum são parados. Sim. É tudo em movimento, né? Sim. Então, eu estou ali parado fazendo movimento, em deslocamento. Todos eles são em deslocamento. Nenhum é parado. Só que para fazer na pandemia, celular, né? para encaixar no celular, eu fiz parado.
E aí ficou aquela sementinha, eu fiz, aí uma das alunas, Muito seria legal, imagina a gente fazer isso num treino. Eu falei, galera, então eu vou criar aqui um padrão, quando a gente se juntar de novo, a gente faz. Treinem. Aí, vamos treinar esse padrão, essa coreografia. Aí eu monto ali uma coreografia inicial, né? E aí, quando volta para os treinos, eu tentei fazer... Eu lembro que não era um monte de gente, né? Não. Eram poucos. Eram poucos. Aí eu tentei fazer no treino, só que os movimentos, eles são movimentos que precisa ritmo, que precisa coordenação, equilíbrio, lateralidade. Então eu falei, eu não vou conseguir fazer com essa galera toda em movimento. Sim. Aí eu começo a fazer de frente pra galera, assim, tipo para ensinar, né? E aí eu começo a fazer ali, eu falei, fica legal pra caramba. Fica. Porque o cara não fica exposto, ele tá ali no meio. Eu tô aqui demonstrando pra galera como é, com a minha energia, passando a minha energia pra todo mundo. E aí aquilo começa a crescer. E aí esse jeito que eu faço não existe, foi criado dessa maneira. Foi adaptado, natural, né? Foi uma... Assim, a inspiração, obviamente, é dos etíopes. Sim. Obviamente vem dos etíopes. Quando a gente vê os caras fazendo... Como que vocês falam? Tem que criar uma unidade? Como a ideia. E aí, uma coisa junta com a outra, né? Quando eu vou pro Quênia, eu vejo os caras naqueles grupos, naqueles blocos correndo junto. E eu tenho essa oportunidade de correr naqueles grupos, né, gigantescos. E eles correm de um jeito que nenhum lugar corre, né? Porque o grupo é coeso, assim, é muito... A gente sai para correr em 4, 5 pessoas, ficam aqui, outra ali, cada um... Não. Quando os caras estão correndo, é um batendo no braço do outro. É você tirando o pé, o outro colocando. Então, quando eu volto pro Brasil, eu falo, o que esses caras têm, né? Até eu assistindo um podcast da parte mental, que esse podcast ele falava o seguinte, que Miguel Nicoleles, que é um dos... Isso, exato. ele conta, né, que quando uma orquestra começa a tocar, eles conseguiram fazer uma ressonância magnética mental, eu esqueci, eles colocam aqueles eletrodos na mente e conseguem ver como que está o cérebro, isso. E aí ele fala que quando uma orquestra está tocando, é como se os cérebros todos se conectassem. Porque eles estão no mesmo padrão. É o primeiro acorde... Os cérebros todos, eles estão no mesmo padrão. Sim, seguem o padrão. Mesmo padrão, como se fosse um cérebro só. Falei, é o que os quenianos fazem. É uma unidade. Eles transformam o esporte individual em coletivo. Em coletivo, o esporte vira coletivo. Então, aí eu falei, isso aqui é a nossa unidade. A gente não vai conseguir correr todo mundo junto. Porque aqui vai ter o cara que corre para 6 e tem o cara que corre para 4. Mas, pelo menos em um momento, a gente cria a nossa unidade. E, novamente, cria a união, né? Da assessoria, de vestir a camisa, de todo mundo estar o ali, time. Nós somos um. Naquele momento, todos nós somos um. Eu acho que isso é uma das coisas interessantes também da assessoria, né? Que eles usam a camisa como se fosse um manto sagrado, né? Eu acho isso muito legal, porque eu vejo, né? A gente passa por lugares, né? E eu vejo que em algumas assessorias, ao invés de você ter união, você tem desunião, né? Aquela coisa assim, de um atacar o outro, de um... viram umas panelas, a gente sabe o que é, né? De virar um é melhor do que o outro, eu corro mais do que o outro. Isso o professor dá mais atenção para esse do que para aquele, umas coisas né? bobas que eu falo, gente, eu acho que aí nesse momento você acaba juntando essa galera, Você consegue criar essa... eu acho que você vê... Como negócio até, né? Você entende que, assim, toda a minha experiência... me levou para isso. Sim. O Quênia foi um ponto importante. É o que a gente fala, tudo se conecta. Tudo se conecta. Porque o Quênia, o que eles mostram? O cara... A simplicidade do movimento só corrida. A gente tá ali só para correr. A humildade, os caras são extremamente humildes e estão correndo... A paixão pela corrida, a paixão, não é tênis, exato. não é relógio, não é camiseta, não é velocidade, Quantas vezes você já foi pro Quênia? 3. E, inclusive, vai ter agora...
Abril, é. Em abril. A primeira quais vez os você foi dias? sozinho, depois Sozinho. como é que foi? Aí levei 2 grupos depois. Levei um grupo antes da pandemia e um grupo ano passado. E todo mundo pode participar? Quem quiser participar do projeto É, como Quênia, 6 para como eu 1. faço? Qualquer nível, até porque a corrida, né? Primeiro a gente não vai conseguir correr com os caras. Ah, pega o melhor corredor que você conhece. Não vai conseguir correr com nenhum grupo lá, né? Então, isso já é a gente sai daqui na mesma condição. Sem expectativas. A gente sai todo mundo aqui na mesma condição. Tá. Então, o objetivo desse camp é a gente ter uma imersão na cultura Kalendi, a tribo Kalendi dos corredores quenianos. Todos os corredores saem de lá. Então, a ideia, a gente fica no meio dessa tribo, a gente fica nesse local que é um centro de treinamento que foi feito por uma atleta queniana que ganhou muito dinheiro, Lorna Kiplagat, e que fez esse centro de treinamento para trazer pessoas de fora para ir lá para aquele local E conhecer a conhecer cultura, aquela conhecer cultura. tudo. E quando eu fui a primeira vez, eu conheci os outros treinadores, que tem outros treinadores que participam desse camp, e a gente montou um camp para brasileiro. Então eu falei, isso aqui para nós... Eles levavam a gente num shopping um dia, aí levavam a gente para ir num lugar para treinar sozinho. Eu falei, não, os brasileiros a gente não quer isso. Eu quero, primeiro, a imersão, só a gente 100% aqui na cidade. Como que é? Daí vocês ficam no alojamento deles? Isso, a gente fica alimentação ali, é lá? 100% alimentação lá, porque não tem outro local. Quarto é coletivo? Quarto duplos. duplos. Então Tá. o próprio grupo a gente se divide Banheiro, nesse local. cada um tem um banheiro. Cada quarto duplo com banheiro. A estrutura do camp é sensacional, Isso é muito importante, porque às boa. vezes a pessoa acha que vai pro Como que é? Como que é a rotina diária? Vocês acordam lá? A rotina é assim, todo dia às 6 da manhã, quem está em Item, a terra dos campeões, Home of Champions, corre. Então, às 6 da manhã, todo mundo corre. Todo mundo corre. Então, 6 da manhã, a gente sai e os pacers, que a gente pode chamar de guias também, locais, a gente, para um grupo de 20 pessoas, a gente contrata, 11 pacers, 12 pacers. Tá, e esses caras, esses guias, eles encontram com a gente de manhã e eu, como conheço já sei como que é, eu vou orientando nos treinos. Então, primeiro treino, a gente faz, uma volta de 5, 6 quilômetros. Tá. Como adaptação. E aí, a gente começa o dia correndo, em jejum, né? Porque não tem comida antes disso. Aí depois a gente volta pro camp, todo mundo toma café junto. E é muito legal. O que é um café? O que tem no café? Porque Vamos saber. esse Vamos café saber. da manhã é muito legal porque junta o nosso grupo, mas junta outras pessoas que também estão nesse centro de treinamento. Tá. Outros quenianos, europeus, muito europeu. Que a galera vai para lá para treinar, para melhorar. E aí o café é simples, um pão feito lá deles, café, sempre tem alguma fruta da estação, tem um mingau, sempre tem mingau também. Esse mingau que é o É. esquema. Eu sei, já sou. Fruta, água, café, o pão, a fruta. É basicamente isso. Não tem proteína. Ah, e o ovo. E o ovo? Ovo sempre, Ovinho. desculpa, ovo sempre, ovo cozido. Sempre Tá. ovo cozido. É a proteína principal deles. Tá. É a proteína principal. Quanto tempo que o camp... 15 dias. 15 dias. São de 2 camp. semanas fechadas. 2 semanas. Aí a gente tomou café, aí vai ter alguma atividade. A atividade hoje a gente vai conhecer a escola local que é referência para os atletas. Porque lá não tem empresa, então quem apoia são as escolas. Então as escolas têm um papel assim, tipo Fundamental. a escola, uma escola secundária que existe lá é onde os atletas moram lá dentro. Eles têm o local, eles moram lá. Inclusive, nessa escola que quando os atletas ganham medalha de ouro ou batem recorde mundial, eles plantam uma árvore. Ah, que legal. Então tem uma região Então lá... tá tudo dominado. Tem, Não, tem tem uma o Danielzinho, tem ele plantando uma árvore lá, né, depois da Coreia. Isso, depois que ele fez o 2 e 4. Isso eles são
talvez a gente perdeu isso, mas tudo tem um ritual. Falou, Val, eu quero te dar isso. Você fala, não, Ademir, não, agora não. Deixa eu me arrumar, aí você se arruma, a gente se encontra, faz a gente marca um lugar, e aí, ó, tá bom. Aí chega lá, aí eu vou te entregar. Faz entendeu? sentido. Não tem um negócio assim, ó, te dou, você tá aqui, não. Tudo tem um ritual. Então, o ritual deles fez o melhor tempo é plantar uma árvore. Sim. Então tem Mas isso tem eu a acho árvore muito do importante. recorde mundial Sim. do poltergeist, Sim, que sim. já é uma árvore gigantesca. Tem a do David Rudisha. Eu vi todas as árvores Que desses louco. caras. Não, é muito importante isso, porque realmente é um marco, é alguma coisa que vai, assim, Isso. perpetuar. Marca, né? Marca, é um marco. É. Lá tem a passagem dos 10, tem a passagem dos 21, tem a passagem... Quanto ele fez os últimos quilômetros, qual foi o ano, qual foi a cidade, sabe? A idade dele na época. Todas essas informações você encontra ali na árvore. Isso é muito importante, porque quem tem história, quem tem significado, vai levar isso para as outras gerações também. Cultura. A cultura. E eu tava falando pro Edu, a gente teve há pouco tempo no Havaí e tal, e você percebe que tá tudo muito globalizado. E tem muito disso que ele falou, dos rituais. Não, né? o Havaí tem Você bastante tira a ritual. coroa de flor, você não vai jogar no lixo, né? Então, mas Exato. tem muito ritual. Aqui a gente vê que não tem um ritual para nada, quase. Exato, Né? a gente Tem nas perdeu. religiões, Perdeu. mas não de Isso. cultura. Como tudo se É misturou verdade. muito, Exato. né? Você perde um Uma pouco cidade esse... igual São Paulo, os rituais basicamente acabaram, né? A gente tem o Você ritual tem algumas Natal, religiões, algumas coisinhas alguns ali. povos, isso. sei lá, os judeus. Ainda que assim, tem. mesmo esses que aqui na maioria são cristãos, né, no Brasil, católicos, evangélicos, a gente não tem, mesmo nas datas religiosas, Isso. não Já tem mudou mais o muito. Já mesmo é ritual, devagar, né? já não é a mesma Já mudou coisa. muito. Quando a gente lembra, quando a gente era criança, já era diferente. É bem de diferente. agora, né? Exato. Algumas datas viraram até comerciais apenas, né? Isso, Os isso. japoneses, como que é o festival que tem na escola da Duda, que junta a escola toda? Um Dokai? Undokai. Undokai, Então, assim, é. tem algumas... Os japoneses é muito legal Os isso. japoneses muito têm muita legal tradição, isso. mas vai se Virada de perdendo. ano, né? Exato. O Dudu Mas vai se já perdendo, perdeu é. alguma coisa, né, Dudu? Perdi A gente bastante. vai perdendo, né? Mas aí a gente, por exemplo, né, corremos às 6 da manhã, voltamos, tomamos um café, foi na escola. Aí vai lá na escola, vê essas árvores, conversa com os atletas que moram lá, conversa com o treinador. Meu Deus, você é louco. Então, eu queria muito cê- participar. Eu não vou conseguir, porque vai ser uma data que eu vou estar em prova. Você tá entre provas. Mas, ó, tudo bem, porque 2024 tá aí. Tamo aí. Não, mas vai ter né? quantos esse ano? Só um? Só Só um? um. Só um. E só É um vai, por ano. vai ser em abril. Vai ser em abril, é. Ainda dá pra participar? Não, já tá Fechou com o o grupo grupo. fechado. É. Ah, então nem dá também. É. 2024 já vai abrir? Ainda não. Mas a Conte ideia, pra gente. a ideia é ir sempre nessa época próximo de abril. Como que é o clima nessa época? O Quênia, ele tá exatamente... A linha do Equador passa em cima do Quênia e passa em cima daquela região. Então é todo dia quente, só que a amplitude térmica é grande porque a gente está a 2.400 de É alto, altitude. Então você vai pro sol, tá calor, tá 25 graus. Você fica numa sombra, fica num lugar fechado, Já você tem que estar de blusa. Já Que louco. resfriou. Já esfriou. Então de manhã os caras saem para correr sempre de agasalho. Eles sempre estão de agasalho, Sempre é de verdade. agasalho. Você só vai ver o corredor. Tem alguns sinais, né? Você só vai ver o corredor sem agasalho se ele estiver na pista, Uhum. que aí tá fazendo o treino intenso, ou se ele estiver fazendo um fartlek, que aí também é intenso. Então, isso aí eu fui aprendendo depois, né? Eu passei assim, ele falou, ele tá fazendo fartlek, o meu guia falou. Eu falei, como você sabe? Ele falou, ele tá de regata. Então, tem, né, essa coisa da intensidade, também tem o como eles se vestem, e isso também tem uma história, porque os caras não têm médico, os caras não têm fisioterapeuta, então eles se cuidam muito. Sim. O fato de estar de corta-vento ali, a ideia é essa, de estar se cuidando. Então, esse camp é ter uma imersão. Então, a gente tem esse contato, aí a gente vai ter um dia de educativo com os caras, a gente vai ter um dia de visitar a escola primária, a gente vai ter palestra com um treinador que treina só mulheres que correm para baixo de 2,25, a gente vai ter uma estrela local. Então, todos os dias tem
tem uma atividade. Ô, Ademir, a gente teve no ano passado, no evento da Adidas, que eles trouxeram vários atletas profissionais e tal, né? E uma das atletas que participou lá em um ano, a Agnes Tirop, ela era queniana e foi assassinada. E eu lembro que houve lá na época um movimento bem forte, assim, para discutir sobre isso, né? E aí, isso é uma curiosidade, tá? Porque eu vi as pessoas e tal, e eu tive uma impressão, e eu não sei se isso é mesmo, você que já esteve lá, então eu queria saber da sua opinião. Eu percebi, assim, que as mulheres, elas terminavam, as mulheres que corriam muito bem, elas terminavam e elas ficavam caladas, assim, sabe? Sofria, chegava e olhava para baixo, assim, ó. Sim. Não olhava no rosto das pessoas. É bem característico isso. E para baixo, assim, sempre com o marido junto. E a Agnes foi assassinada. Elas são bem fechadas, assim, elas falam bem baixinho, né? Baixinho, assim, sem olhar. E a Agnes foi assassinada pelo marido, né? Ele depois foram eu vi a história. Tal. E ela era uma estrela do Quênia, né? Assim, que tinha era uma promessa, né? Uma promessa. Ela tinha bons resultados nos 10 e ia, né, evoluir. Como é essa questão lá? Você acha... Assim, você esteve lá, o que você teve de percepção? O local onde a gente vai, que é Iten, está a uns 500 quilômetros de Nairobi. A capital. Da capital do Quênia. E Iten é interior. Iten é onde está a tribo dos Calendis. Então, o que eu posso falar bem é dessa região, que é um local... Vocês imaginam, vocês já estão entendendo o que é. É como a gente pegar uma cidade pequena do interior do Brasil. Então, esse local é um local que a gente quase não tem violência, quase não existe violência. Só que é uma cultura que ainda tem essa parte de... Quando a gente fala da mulher, a mulher ela é ainda um ponto dentro de Iten, ainda sofre preconceito, tem o seu lugar, vamos dizer assim, dentro da comunidade. Apesar de ter mudado muito, as atletas hoje lá, elas têm voz. A atleta, esse local que a gente fica, o High Altitude Training Center, foi feito pela Lorna Kiplagat. É uma atleta. Ela é hoje ela é uma mulher de negócio. Então, esse local é dela, ela fez a pista também, então tem lugares hoje mantidos por mulher. Mas o que a gente percebe é que a cultura local, as mulheres, para a gente conversar com elas, são poucas que conseguem conversar ali, tipo, olhando para você. Sim. Elas têm uma cultura de ficar ali na delas, fechadas. Mas, assim, Val, se você for comigo pro Quênia e a gente, sei lá, vou sair para correr sozinha. Não tem problema nenhum. Vou sair à noite sozinha. Não tem problema nenhum. Não tem risco, é um local amistoso, mas ainda a cultura que prevalece é o machismo, é o machismo, sem dúvida, sem dúvida. Até pouco tempo atrás... Assustada no sentido assim de falar, caramba, né? Esse crime que aconteceu, o marido dela, ele não era queniano, o marido dela é ugandense, e quando eu estava lá, ele tinha acontecido há pouco tempo e estava rolando uma manifestação. Eles me explicaram que era disso e tal. Tem um movimento muito forte mas agora. Mas não é um padrão, não é um padrão. Tá. A Grazi, né, a esposa do Danielzinho, tá por lá. Ela falou, eu me sinto muito mais segura aqui, muito mais apoiada aqui do que quando eu estava em São Paulo. Sim. Então, existe, mas ainda é uma coisa cultural. A mulher, ela sai de lá e o queniano ele é tão humilde que é quase, quando a gente chega lá, é quase como se ele acha quase como se ele fosse o convidado. Ele te deixa tão à vontade. A mulher também, a gente quer conversar ali com uma ou outra. Acaba que uma ou outra fala, mas elas têm esse jeito assim de ficar mais quieta, mas o crescimento feminino
da corrida no Quênia é absurdo, Assim, as meninas estão voando. Tanto é que você via mais etíopes, mulheres, agora a gente começa a ver várias quenianas, né? Queniana, tem muitas. Eu conheci um grupo de corredores lá, um grupo de corredores que as meninas são as principais do grupo, assim, deve ter umas 40 meninas, e os caras que tem, eles estão lá contratados por algumas meninas que já correm fora de lá para puxá-las, para levar os treinos. Então, sei lá, tem 40 mulheres, aí tem 8 homens. Todos os homens trabalham para elas. Que legal. Então vai fazer o longo. O pace que a gente precisa é 4:10. Coloca os caras na frente, os caras seguram os 4:10. Sabe? Eu preciso disso aí. Procura o seu queniano. Preciso de um... Ô, Ademir, como é que são os tênis que os caras usam lá? A gente... É muito louco essa coisa no Quênia, porque ao mesmo tempo é uma pobreza gigantesca, sabe? De você ir nos lugares e não ter saneamento básico. E ao mesmo tempo, quando a gente estava lá, um dos meninos conseguiu ver os caras testando o AlphaFly 2, que não tinha saído, em abril do ano passado. Sim. O cara falou, você viu o tênis que o cara tá lá no pé? Eu falei, não vi. Ele, olha lá, tá testando. Então, tem isso. Tem esses caras que correm muito e que as marcas acabam ajudando esses caras e usando, né, de certa maneira, uma coisa comercial para eles usarem os tênis e dar os feedbacks, testarem os tênis. Então existe Mas o cara que ainda não tem o patrocínio... E aí o que acontece? Como é uma comunidade que as pessoas têm um senso de coletivo gigantesco, um senso de coletivo é muito forte, o senso do coletivo deles, para comer eles precisam disso. Sim. Então, eu preciso de você, você precisa de mim, eu preciso da Val. Sim. Eles entendem disso, né? E isso foi o jeito que eles sempre viveram. E talvez nós, como povos originários, a gente vivia assim também. A gente não vive assim agora porque você ganha seu dinheiro, você fecha a sua porta, você faz o que você quiser. E antigamente não. Você precisava do seu vizinho para... me empresta um pouco aqui, eu tenho isso. Então, eles têm esse senso de coletivo, que é uma explicação da força deles. Você falou, eles transformaram o esporte individual em coletivo. Sim, porque eles já são coletivos. Eles levaram a cultura deles para dentro do esporte. E aí, quando um atleta se destaca, uma atleta desse grupo de 40 meninas, que é um cara que o treinador é o Ruto, o que elas fazem? Uma das meninas é a Val, por exemplo. Ela é patrocinada pela Nike e ela fala, eu preciso de tênis para as minhas companheiras. Para as meninas, eu só tô aqui porque eu treino com elas. Sim. Então, aí essas empresas, elas acabam, por conta das atletas, ajudando os outros. E eles, eu acho que devem entender, né, que, como ela falou mesmo, eu sozinha não consigo, Não mas dá. todas juntas me ajudam e aí vai para todo mundo, né? O coletivo ganha. A gente falou isso ontem, né, que o ser humano... ele precisa viver com outros seres humanos, né? Um precisa ajudar o outro. Só que aqui não, principalmente no Ocidente, né? A gente acaba usando o dinheiro para comprar o tempo do outro e esquece dessa ideia, assim, de ajudar, eu preciso do marceneiro, daí você compra o tempo do marceneiro. Não assim, tipo, Tem uns que não devolvem. Né? Mas esse trabalho, assim, de dependência de um do outro, né? Que eu acho que você consegue enxergar mais lá. Interdependentes, Sim, total. exato. É isso aí. Não importa, e eu entendo assim, não importa quanto evolua a sociedade num todo, né? De você ter tecnologia, de você ter... Nós tivemos agora, né? Pandemia, Zoom, nunca vai acabar. Você pode falar, olha, evoluímos, estamos... Né? Nunca vai acabar o coletivo. Para nascer, você precisa de ajuda e para morrer, você precisa de ajuda. Exato, não adianta. A gente abre a torneira. Quantas pessoas não trabalharam para aquilo acontecer? Essa luz que está chegando, enfim. Tudo, né? A gente acaba perdendo isso, até o egoísmo, né? E o jeito que a gente está vivendo, a gente acaba dessensibilizando
né? Porque é isso, a gente precisa da ajuda do outro. E quando a gente vai num lugar desse, que aquela atmosfera... O que acontece lá em Item? O que acontece? A atmosfera e aquele local, ele tem um esquema que se o atleta ele sair dali, ele já vai estar perdendo. Ah, vou para os Estados Unidos, vou para a China, vou para o Japão, vou para... Ele não vai É por encontrar... isso que Não muitos vai não ser saem, igual. né? Eles ficam não, lá eles e não eles saem. O Kipchoge não Eles mora não na saem, Inglaterra. ninguém sai, Eles ninguém ficam sai. lá, Nenhum eles sai. ficam lá, né? Nenhum sai. Tipo, se o atleta tá correndo, esses atletas que estão em alto nível, eles não saem de lá, porque eles sabem que lá, aquele esquema de, tipo, acordar e sair para correr com 100 caras, aí no outro dia fazer tiro com mais 50 caras, aí no outro dia sair para correr com mais 100 pessoas, ele só vai ser desafiado daquela maneira ali. Sim. Entendeu? E o Kipchoge, quando ele tá na pista, Sim. ele tá ali, o grupo dele tem 12, 14 caras. Ele não tá na frente o tempo inteiro. Sim. Então a gente tá falando do recordista mundial, às vezes, com 5, 6 caras na frente dele. E ele precisa desses caras, né? Lógico. Não adianta ele tá treinando lá num parque lá em Londres Sozinho. sozinho que não vai conseguir treino esse muito resultado. sozinha, não é legal. Não, Não, é legal. não Chega é. um momento ali que você fica num platô. Você não evolui porque não tem o que te puxe pra cima, né? É. E sozinha é muito mais difícil. Você fala, vamos fazer força, Meu, não dá. Chega um momento É. que você estabiliza. Agora, você estava falando sobre ajudar. É muito interessante esses projetos que você faz, Ademir. É Você isso que teve eu esse ia final falar. de semana em Milagres, e é muito interessante esses projetos que você faz, em que você literalmente arrasta pessoas de todas as idades, crianças até adultos, quase como devolvendo o que você recebeu do esporte. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Assim, eu venho de uma família humilde pra caramba, né? Eu venho de aquele momento que eu comecei a ir pro Ibirapuera, o fato dos meus pais me darem dinheiro para eu pagar a passagem, ir Já pro era Ibira e voltar, eu entendia que aquilo já era um esforço que eles estavam fazendo. Tipo, ó, você gosta disso aí que você está fazendo? Então, beleza, a gente vai te incentivar aqui, ó, toma o dinheiro, vai lá, né? Levava a minha frutinha. Então, e o esporte me deu tudo, né? Uhum. Eu fui... enfim, eu viajei o mundo todo, enfim, ganhei várias coisas, a minha formação foi dentro do esporte. Óbvio que a minha família tem uma parte fundamental, mas o balizamento, as minhas ideias, as minhas ambiente todo de crenças, formação. toda a minha formação foi no esporte. E logo que eu me formei, eu já comecei a pensar isso. Eu falei, isso aí eu preciso... O fato de dar aula, eu já entendia que era devolver. Sim. Formação da criança, né? Você trabalhar como professor... Servir. Servir Quando eu como- comecei a dar aula para criança, foi o momento que eu cresci, eu virei adulto. Porque quando eu entrei na faculdade, eu ainda era molecão, e não sei o quê, e vamos beber, e não sei o que lá. E aí, quando eu começo a ver que as crianças começam a olhar para mim e... Como meu, exemplo, como esse referência. cara é meu exemplo. Sabe? As Opa. crianças começam... Aí eu falei, agora mudou. Agora eu preciso me tornar uma pessoa, porque agora não sou só eu. Você é a referência, né? Agora eu me tornei referência. Então, a minha formação, né, e de onde eu vim, de onde eu saí, tudo isso, eu começo a entender a importância disso. E isso começa muito depois. O fato de dar aula para criança, ou passar essas coisas para as pessoas, eu falo, eu estou devolvendo, que o esporte me ajudou. Uhum. Mas na pandemia cresceu. Quando acontece a pandemia, pouco antes da pandemia, mas na pandemia um pouco mais, a minha referência, que eu ajudava sempre, a tia Cris, que tem um projeto social no extremo sul da capital aqui de São Paulo, ela falou, Ademir, o pessoal está passando fome aqui. Aí eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o carro uma vez por semana, que a gente não podia sair, eu vou abrir o carro uma vez por semana, e as pessoas, eu falo, galera, eu vou toda sexta-feira estar com o carro aqui, quem puder doar uma cesta básica, doa, que eu vou pegar e já vou levar lá pra galera. Uhum. E aí, quando eu cheguei lá, cara, né, primeira vez, acho que eu levei 12 cestas básicas, que eu cheguei lá, eu vi as pessoas
né? Tipo, dividindo as cestas básicas. Ela tá com criança pequena, essa não sei o quê. Eu falei, essa galera mora a 8 quilômetros da minha casa. Tá passando fome. A galera tá passando necessidade. Aí eu comecei a trazer isso para as pessoas e até a gente chegar a um ponto de, em uma doação, a gente doou 1.200 cestas básicas. Uau. Fizemos uma ação e, assim, coisa doamos 1.200 cestas básicas, 2 caminhões levamos. Eu lembro desses. E aí eu falei, porra, assessoria esportiva, ela... Óbvio que a gente faz um trabalho com as pessoas que estão no grupo, as pessoas estão pagando, né? Mas a assessoria esportiva, ela também tem esse... Porque eu tenho um monte de gente, eu tenho 600 pessoas dentro de um grupo que, se todo mundo ajudar um pouquinho, a gente vai conseguir fazer um lado social, a gente vai ser uma célula que a gente pode ajudar essas pessoas, a gente pode, de certa maneira, ajudar e fazer assim... É um movimento. E que talvez você não saiba, mas isso conecta muito mais as pessoas também. Porque eu acredito que uma das nossas funções como seres humanos é servir e ajudar. Quando você para de fazer esse movimento, você fica doente. Daí, muitas pessoas falam assim, eu tô com depressão. Lógico, tem outros problemas, né? Não dá pra gente colocar isso como... Mas a partir do momento que você fala assim, não tô bem, começa a servir. Começa a fazer esse movimento de... dar muito mais do que você quer receber. Ajuda o próximo, depois ali o seu coração fica quentinho, na hora. O Ademir sempre fez no silêncio, assim, ele não precisa, né? Isso. Era um movimento interno deles que a gente ia sabendo e tal. E aí a gente começa a perceber, eu falei, caramba, a gente doou 1.200 cestas básicas, cara. É muita coisa. Eu falei, caramba, então assim, eu entendi que a assessoria... Esse papel era importante nosso também. E aí, eu sempre eu preciso fazer um trabalho social, Eu falei, é simples. Eu não tô doando nada, eu só tô, galera... Conectando pessoas. Exato, conectando pessoas. Galera, eles estão precisando. Então, no Natal, a gente sempre dá, no Dia das Crianças, enfim. E aí, depois eu penso, essas crianças, elas estão aqui e elas não têm... Eles vão para a escola, voltam, ficam na rua. Ficam lá na rua, sentadas, sem atividade, não tem nenhuma atividade. Ou sozinho em casa, perigoso. Aí a gente fez a primeira corrida infantil para essas crianças lá do bairro da Tia Cris, que a gente juntou 240 crianças. Nossa. E a Tia Cris falou, tá vendo aqueles meninos ali, aqueles 15 que estão ali? Eu falei, sei, os moleques tudo máximo 10 anos de idade. Sabe qual que é o trabalho deles? Eu falei, trabalho não era nem para estar trabalhando, né? Eles pegam o ônibus de manhã, porque é tudo de filho de mãe solteira, né? A mãe trabalha, não sei o quê. Pegam o ônibus, vão lá para a região do Ibirapuera, fica vendendo bala no farol. Então os moleques, assim, saem da periferia, pegam ônibus, estão trabalhando com 10 anos de idade. Então, quando eu vi os moleques na corrida, eu falei, que legal, já foi feito o trabalho. Porque assim, quando eu comecei lá atrás, que eu tive uma referência, que eu ganhei minha primeira medalha em Perus, e eu falei, é isso que eu quero? Eu falei, eu quero criar uma referência para esses moleques também. Hoje eu posso. Sim. Eu falo com uma marca, falo com outro. É a referência deles. Isso. Né? Eles olham, eles se enxergam, eles conseguem olhar para você e falar, ele é muito parecido comigo. Eu vim daqui, eu saí daqui. Eu saí daqui, minha história é essa. E aí chega agora Milagres, né? Enfim... que a gente fez esse trabalho também lá em Milagres, porque a gente foi para Milagres, né? E a gente correu ali, né? E o que a gente viu lá em Milagres? Meu Deus a gente do céu. viu uma quantidade de criança na Ao rua. mesmo tempo que você tá num paraíso de lugar, né? Na rua de trás você vê ali que é bem carente, né? A população. Exato, população carente, uma área que vive basicamente da pesca. E turismo, né? O turismo, a pesca e... Casamento. Os casamentos que estão crescendo lá, mas a ideia é essa, é entender que a assessoria e que a gente, com pouco, e o que eu entendi, que as pessoas querem ajudar. Entendeu? Sim. Elas só não sabem como. Então, quando você fala assim, Edu, que você tá comigo direto, né? Estamos treinando, Edu, tô precisando de R$100, cara, para ajudar uma criança. As pessoas não pensam. Agora o que a gente fez?
Eu falei, galera, a gente vai fazer a corrida para 200. Aí a menina falou, Ademir, tem 300. Falei, ó, tem 300 crianças. Eu fiz o cálculo que um kit custaria R$100 cada kit. Então eu falei, galera, cada um apadrinha uma criança no mínimo. Sim. Apadrinha uma criança aí que a gente tem 600 pessoas, a gente vai conseguir. Precisamos conseguir. Sim. E aí as marcas, a Olímpicos ajudou muito, né? Doando os tênis, ajudando com as camisetas. E acabou que a gente conseguiu o dinheiro para conseguir fazer esse evento numa corrida que tinha kit com camiseta, com escova de dente, pasta de dente, número de peito, com algum tênis, brinde, porque as com crianças algum não tinham brinde, tênis. isso. E a medalha? E aí, no dia da corrida, elas ganharam a medalha e ganharam vários brindes doados, né? Só da Olímpicos foram mais de 40 tênis e enfim. Então a gente saiu de lá com a galera tipo assim, meu, obrigado por vocês terem vindo, porque a gente nunca teve isso. As crianças não sabiam como que era a corrida. Precisava Viram ensinar. A gente passando por lá, mas não sabia, precisa né? ensinar, ó, vai até ali, corre. Ah, pode cortar no meio? Não, tem que vir até aqui, vir até ali. Então, essa referência é um ponto e a gente, enfim, a ideia é que a gente continue e aumente isso. E acho que até finalizando, né, gente, porque a história foi longa, mas assim, nós temos você deixou mais um legado, além de toda a tua história, enfim, né, todos os seus alunos, você tem também um tênis que você participou do processo de criação, que foi o Corre 1, o Corre 2, e agora vem o Corre 3. Você trabalhando com Olímpicos, a gente também, né, Dudu? Também, Juntos, nós somos, acho que, os únicos que participaram de todas as construções, né? As 3 construções, e dando informação, o que tem que ter, o que não tem que ter, o que vai, como planeja, isso tudo. E eu tô falando porque também é um legado nosso, né? Sim. Às vezes eu paro e falo, cara, tem um tênis que eu ajudei a fazer, Exato. E como é essa... Eu acho que deu um match bem legal, assim, né? Com seus projetos, com assessoria, Olímpicos, com você, né? E a Olímpicos, né? Acaba que a Olímpicos, cara, quando eles me chamaram lá atrás, tinha a minha cara. Porque o objetivo, qual que os caras queriam? A gente quer democratizar a tecnologia. Quer levar tênis para o maior número de pessoas. Falei, pô, tem tudo a ver. Entendeu? Tem tudo a ver comigo. E aí, o que vem depois, todas essas ações que a gente faz e trabalhar num tênis, poder ali, né, ter uma ideia, ter alguma coisa, ter uma ajuda, né? Porque o que acontece nesse processo o que a gente acaba criando é uma sinergia, não é mais um é 2, 1 mais 1 é 5. Né? Então, essa sinergia de áreas e a gente conseguir estar nesse processo é incrível. Então, para a Olímpicos, hoje eu tô aonde eu estou porque a Olímpicos potencializou. Potencializou o que a gente já faz, né? Ela potencializou isso, o alcance disso. E eu, como treinador, como atleta, eu jamais ia imaginar que eu ia, sei lá, trabalhar num tênis, sabe? Tá dentro de uma empresa, de uma fábrica, pensando... Tá lá no perfil de uma marca, né? Exato. Às vezes eu vejo a gente lá e falo, cara, que animal, né? Eu acho. Não, esse é um ponto, assim, é um legado, realmente, de orgulho de poder estar junto com uma marca igual a Olímpicos. E a Olímpicos, assim, nunca me negou nada. Eu levo tênis para os quenianos, eles estão comigo. Eu falei de milagres, eles estão comigo. Então, é uma marca realmente que tem... Parceira. Que tem essa parte junto com eles. Essa parte de vamos ajudar e não é uma coisa... Eles têm essa coisa humana, isso. Eles são humanos, tipo, eu preciso levar... Ademir, são 50 tênis, eu não consigo levar 50, vou levar só 40. É o que tem na mala. Né? Então, é muito bacana ter uma marca dessa potencializando as minhas ações e potencializando o meu trabalho. Muito legal.
Muito Acho que é legal. isso, né, Val? Nossa, acho que é tudo isso. Que Não, daria pra gente história. ficar mais umas 5 Dá, horas não, dá. aqui. E assim, a sua história de vida é emocionante. Não E a tem, gente assim, tem uma admiração bem grande, né, pelo Ademir. Porra. não só como Eu atleta, acho que- porque como atleta ele é incrível. Sim. Não, mas eu acho que foram correndo, 4 mas anos como- bem legais, assim, que a gente conheceu o Ademir, a gente pôde conviver nas provas com ele, fazer os projetos juntos. Eu tava treinando com o Ademir, acho que é uma coisa assim que a gente aprendeu muito, todos nós, né? E também cada vez foi aumentando essa nossa admiração por você. Eu conheci eu- o Ademir, antes de conhecer na Olímpicos, eu não... Eu achava que ele falava, ai, ele deve ser meio, sei lá, metido, meio... Nossa, é um docinho de coco em forma de pessoa. Em forma de pessoa grande. Não, eu lembro. A gente, pô, você tá há muito tempo no esporte, né? A gente acabou tendo a oportunidade de se conhecer com a marca, mas, foi, pô, foi lá. participei desde o início, né? Desde do Edu e a Val amigos. Sim. Até- Conheci o Edu lá também, né? A gente tava se conhecendo lá. É Primeira verdade. Então, semana. pô, A gente ficou uma semana inteira lá, todo É. mundo junto, e foi uma baita loucura aquilo lá, né? Foi uma É. semana intensa de criação. O Ademir tá em vários momentos, né? Agora que eu tô pensando, lá em Berlim, a gente tem uma foto com o Ademir lá. Ah, o depois da Ademir tá prova. junto com a gente, nosso casamento. ele tá Casamento. lá. casamento, Eu lembro de exato. ter visto, ele disse, eu vi o Ademir, olha lá, o Ademir tá ali, eu vi. Muito Não podia bom. falhar, não podia Não, de falhar. jeito nenhum, foi lá. Não, Foi lá pô, e que foi. legal que a gente tá junto e estamos crescendo junto e estamos nesse movimento de corrida e o trabalho que vocês fazem é admirável e eu me inspiro muito das coisas que vocês fazem, principalmente nas redes sociais, no que vocês É uma fazem. troca. É Então, uma troca. Pode ter certeza estamos- que a gente também estamos se juntos. inspira muito. É. Eu acho que Estamos juntos. nós três, assim, todo mundo que trabalha com a corrida, nosso papel é levar a corrida para mais pessoas, sim. falar sobre isso todos os dias, motivar as pessoas, né? Essa sementinha que a gente planta, se a gente consegue trazer uma pessoa nova para a corrida, a gente já tá fazendo um baita trabalho, né? Exato. Eu acho que é Eu isso. acho que propagar a saúde e ter um objetivo e sempre falar sobre isso é algo que sempre vai trazer coisas boas. É. Sempre, né? Às vezes eu paro e penso, eu falo assim, meu Deus, quanta coisa legal. Eu sinto que eu dou muito menos do que eu recebo. Muito menos. Eu falo assim, nossa, eu preciso dar mais. Eu preciso fazer mais, eu preciso servir mais, eu A gente preciso tem ajudar sorte, eu mais. acho, né? Porque Verdade. a gente recebe tanta coisa, Verdade. assim, de coisas que, como você falou, sorte, assim, eu falo, cara, que sorte. É. Que sorte! Exato, Porque exato. são umas coisas que chegam assim que eu falo, meu Deus, que incrível, né? E é isso, eu vejo isso em você também. Que bom. Muito bom, muito bom. Estamos É essa a nessa conexão, sinergia. essa a nossa conexão. É. Demais. Muito legal. Demais. Obrigado aí, valeu. A gente que Amei agradece. nosso papo. Valeu. Demais. Então é isso, pessoal. Sigam a gente no Spotify, se inscreva aqui no nosso canal. A gente vai deixar o Instagram da assessoria do Ademir e também o perfil do Ademir lá no Instagram. Sigam lá e vejam os vídeos. Como é que a gente vai chamar? De aquecimento? Não é aquecimento, né? Como é que vocês chamam? Não, aquecimento. Aquecimento? É. Aquecimento lá da assessoria. Vocês vão curtir bastante. Muito bem. Ok? Muito obrigado, Val. Obrigado para todo mundo que acompanha a gente. Obrigada, Valeu, Dudu. Ademir. Até a próxima. Valeu. Até a Abraço a próxima. todos. Tênis certo.